pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Papo Santista. Eu sou o Lucas. Por favor, antes de mais nada, pessoal, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber novas notificações dos materiais que eu e o Kaká produzimos, tá certo, pessoal? E por favor, se você não é inscrito, vou reforçar, se inscreva, não custa nada, estamos chegando aos 10 mil inscritos e isso vai ajudar demais o canal, tá certo? Então, por favor, aí, ó, coloca aí para se inscrever, tá? E aí para você curtir também, principalmente, as novidades do Santos Futebol Clube. Gente, vamos lá. Hoje, como o Kaká já falou no vídeo de ontem, né? Então, eu também vou desejar uma feliz Páscoa para todos vocês, tá? Que seja de muita luz, muita harmonia, principalmente, tá? É que a gente vai ter compromissos familiares, né? Como todo mundo, assim, no domingo de Páscoa, então não faremos uma live pré-jogo, tá? E eu tô decidindo fazer para vocês um vídeo sobre o pré-jogo, do que eu espero como o Santos se comporte amanhã, de algumas possíveis substituições, tá? E o possível São Paulo aí que vai enfrentar o Santos, tá? Então vamos lá, gente, sem mais delongas, vou colocar aqui para vocês, vou compartilhar a minha tela. Vamos lá para mostrar aí já o nosso famoso campinho, tá? Vamos lá. Galerinha, então assim, o que eu espero é que seja esse o Santos que vai enfrentar o São Paulo, tá? Então o Brazão no gol, Sherman na lateral direita, Zé Ivaldo e Gil, Escobar, Schmidt bom tempo, tá? Embora eu não quisesse o Schmidt, mas o Schmidt ele deu uma melhorada, tá? Eu já vou explicar para vocês o que foi possível que aconteceu, tá? Nessa questão do Atlético, no jogo contra o Atlético Mineiro. Então Schmidt bom tempo. E aí, aqui é a grande questão, tá? Aqui para mim é esse time, é essa trinca, tá, mais avançada que eu gostaria de ver no time do Santos, tá? O Guilherme na esquerda, Rolheiser mais centralizado e Barreal na direita, tá? E aí com o Tiquinho mais espetado aqui à frente. O São Paulo, o provável São Paulo, de acordo com alguns canais aí, né, tipo, estão falando, de acordo com os treinos, e principalmente que São Paulo ainda tem um jogo importante, né, na Libertadores. Então, o time do São Paulo aí que deve entrar em campo deve ser Rafael Arboleda, Alan Franco, Ferrarese, Enzo Dias, Alisson, Marco Antônio, Matheus Alves, o Cedric tem dúvidas, né, ainda de talvez não seja ele, né, deve ser o Luca, que talvez possa entrar aqui, mas eu não sei, eu acredito que o Cedric deve entrar. O Ferreirinha na esquerda, que tá jogando um bolão, tá, o Santos vai ter que tomar muito cuidado, tá, e por isso que é importante que o Barreal esteja aqui, eu já vou mostrar para vocês o porquê, tá. E o André Silva, lembrando que o Caleri tá lesionado, deve passar por cirurgia, então o André Silva deve jogar, também um bom jogador aqui. Bom, vamos lá. O que eu acredito aqui, gente? Vamos lá, falando do Santos, né? O São Paulo já tem alguns jogos que ele entra no 4-2-3-1, tá? Assim como o Santos entrou com 4-2-3-1, finalmente saindo daquele 4-3-3 horroroso, né, que o César Sampaio colocou. E por que o César Sampaio colocou o Santos no 4-2-3-1, né? Ele colocou porque você consegue formar, né, uma linha de 4, tá, na defesa, tá? Que na época, que no jogo contra o Atlético Mineiro foi o Neymar, né? Então o Neymar vindo mais para cá e o Tiquinho aqui espetado e podendo fazer a conexão aqui com o ataque, tá? Que seria mais livre. Então você formando essa linha de 4, fica mais fácil. Por que eu acredito que o Rolheiser tem que estar centralizado? O Rolheiser, apesar de ele jogar numa meia para ir para a ponta direita, o Rolheiser ele não consegue acompanhar tanto aqui o lateral, tá? Que aí deve ser o Enzo Dias e não o Wendel, tá? Pode ser que, obviamente, no final, amanhã, antes da partida acontecer, talvez tenhamos uma surpresa aí do Luiz Beldia colocando o Wendel, mas eu acredito que não, tá? Então, o que acontece? O Barreal, ele tá sabendo recompor, o Barreal, ele é muito inteligente taticamente. Então, o que acontece? Você puxando o Barreal aqui, você tem uma proteção com o Sherman e o Barreal contra o Ferreirinha. O que o Santos precisa fazer, tá, em questão do ataque do São Paulo, né, fazendo aqui, botando mais um avanço aqui entre os volantes aqui, o que eu acredito? Que o Bom Tempo tem que fechar aqui e o Barreal ir fechando aqui caso o Ferreirinha venha para cá. Por quê? Uma das coisas que é muito importante você perceber no ataque do Ferreirinha, né, quando o Ferreirinha está no ataque, né, com a bola nos pés, ele tende a fazer mais vamos supor, um drible vindo para cá, puxando a marcação e depois fazer um corte, tá? Para poder fazer o chute. Contra o Botafogo ele fez isso direto, inclusive foi um dos golaços que ele marcou aí, né? Um dos gols do São Paulo foi um golaço dele,
fazendo justamente isso que eu tô falando, puxando para a esquerda, depois centralizando aqui, puxando mais para o meio e fazendo um chute perigosíssimo nele, tá? Com o Barreal aqui, o Ferreirinha, ele vai precisar que tenha um apoio do Enzo Dias para que consiga realizar passes, tá, entre linhas e podendo avançar aqui, tá, com o Matheus Alves e o André Silva aqui, tá certo? Então é importante que o Barreal faça essa proteção e o Bom Tempo fique aqui atento a essa cobertura. Por quê? Se qualquer coisa o Ferreirinha ele não consiga avançar aqui e fazer um passe, o Bom Tempo pode acabar atuando com um contra-ataque, vindo com o Barreal, né, e vindo para cá, e aí podendo armar um contra-ataque mortal aí para o Santos, tá? Então, vamos lá. Então vamos parar para pensar aqui nessa questão, né, não só do Ferreirinha atacando, tudo mais. Vamos parar para pensar aqui, tá? O que eu acho importante? O Santos, ele fazer com que o Rollaser, tá? Tipo, o César vai fazer com que o Rollaser puxe mais um pouco centralizado quando o Santos estiver sem bola. Vai ser essencial isso, porque você faz uma linha, né? Uma proteção, uma linha de 5, tá certo? Para poder proteger contra o ataque do São Paulo, dificultando essa linha de meio de campo do São Paulo, tá? E no ataque, que o Bom Tempo ele consiga fazer muito bem o box-to-box, tá vindo para cá, e o Schmidt ele preenchendo esse espaço, não deixando o Schmidt avançar, tá? O que acontece? Se eu fosse o César Sampaio, eu falava pro Sherman o seguinte, você vem até aqui, você não avança, tá? Você não avança. Eu acho que é um jogo muito perigoso, principalmente contra o São Paulo, se o Sherman avançar aqui, tá? Se ele avançar, porque aí não vai ter recomposição até se caso aconteça algum contra-ataque do São Paulo. Então colocava ele aqui e o Escobar podendo avançar um pouquinho mais a linha no meio, como dando suporte pro Guilherme aqui, tá? Então isso que eu acho bastante importante para o Santos amanhã, né? Podendo fazer com um bom tempo, sendo tipo vindo um volante de dentro, né, da linha de defesa do Santos para fora, né? Então, ou seja, para vir para o campo de ataque do Santos, dando essa proteção. E aí o Rollaser, Barreal e Guilherme podendo fazer esse losango aqui, tá? Esse losango. Qual que é o meu medo referente ao César Sampaio de amanhã, tá? É ele não optar pelo Rollaser. Por quê? Tá? Eu vou explicar para vocês. Porque nós estamos sem Soteldo e sem o Neymar pelo menos aí por um mês. O Neymar sem pelo menos um mês aí e o Soteldo por mais aí 2 jogos, tá? Por mais aí 2 jogos. A tendência é que talvez aí o Soteldo ele vá voltar do jogo após contra o Bragantino. E aí, o que acontece? De opções de meio campo, tá? De opções de meio campo, o que teria aqui para poder fazer, tá? Primeiramente, tá? Talvez poupar o Rollaser aqui e fazendo o Tassiano vir para cá, tá? Então, ou seja, deixar o Santos começando com o Tassiano em campo, isso é uma opção, ele vindo para cá e o Barreal continuando aqui do jeito que está, tá? Ou então fazer essa substituição no meio campo. O que eu queria, tá? Que se fosse precisar de fazer alguma substituição durante o segundo tempo, tá? Tirar o Schmidt, tá? Tirar o Schmidt e botar, deixa eu ver aqui se eu acho a criatura aqui. Tá, vamos lá, que aqui é fogo. A gente ficava se perdendo aqui, ó. E colocar o Rincon aqui e daí permitindo fazer que o Bom Tempo continue no jogo, tá? Continue no jogo. Caso o Bom Tempo canse, tá? E mesmo que depois da substituição, é fazer o troque com o Pituca e trazer o Rincon para a direita e o Pituca aqui na esquerda e fazer um lado a lado, tá? Mas, falando-se de meio campo, tá? Ir para começo do jogo, eu acho que o Santos ele tem que ir com força total. Eu acho que não tem que ir com o Tassiano, colocar mesmo o Rollaser, tá? Deixa eu até achar o bendito aqui de novo, tá? Aqui, ó. Colocar o Rollaser, tá? E fazer realmente essa trinca aqui no meio campo, tá? Porque você consegue manter um meio de campo mais dinâmico, né? Com o Guilherme mais espetado aqui, um meio de campo mais dinâmico, tá certo? E podendo se alterar aí entre um 4-2-3-1 ou até mesmo um 4-4-2 aí, tentando dificultar, desculpa, a marcação do São Paulo. Inclusive, gente, é poder fazer isso aqui direto, ó, tá? Num 4-4-2, né? Fazer a troca entre Rollaser e Barreal, dificultando, tá? Por quê? Porque dificultando tanto o Rollaser quanto o Barreal, eles são esquerdas, né? Eles têm a perna esquerda como força.
Então, você podendo fazer essa inversão, tanto um quanto o outro pode puxar aqui para o centro, aqui quando estiver na direita, para poder fazer até abrir um espaço por um bom tempo, vir aqui por trás e podendo ser um perigo de gol, né? Ou então fazendo, né, isso aqui. Vamos supor que o Barreal receba essa bola, né, ele venha para cá, puxe com um tiquinho, pro Arboleda vir para cá e fechar aqui o Rolheiser e o Guilherme aparecerem livres aqui, tá? É uma opção, né? Não sei se o César Sampaio vai optar em fazer por isso, tá? Porque não é, apesar do São Paulo ter alguns desfalques, como o Lucas, né, como o Oscar, porque eu acredito que eles, se eles forem colocar, vai colocar no segundo tempo, tá? Porque o São Paulo, na minha opinião, tá? Não é agora falando sem clubismo nenhum, tá? Na minha opinião, não deve se arriscar, porque eles estão para voltar de lesão e eles têm que fazer de tudo para que o Lucas e o Oscar voltem em 100% para Libertadores, tá bom? Então, vamos ver o que vai ser amanhã, né? Vai ser um bom jogo. Tanto o Santos, que por mais que tenha ganhado, deixa eu até fechar aqui, para voltar aqui para a tela principal. Deixa eu só parar aqui. Isso. Vamos lá. Então, ou seja, tanto o Santos quanto o São Paulo, eu acredito, tá, que estão na corda bamba ainda. Né? Não é porque o Santos ganhou que o Santos está às mil maravilhas. O Santos Sampaio ainda tem que trabalhar muito bem. A gente não sabe ainda se o Santos, né, que tipos de técnicos eles estão no mercado. O Tata Martino, gente, espero muito, porque para mim é uma aposta muito grande, Ele conseguiu ser mandado embora do Inter Miami, que é o Messi que levava ali sempre, né? O Messi é praticamente a estrela, praticamente não, ele é a estrela principal, né? Então é quase que um conselheiro direto aí do David Beckham. Então o Tata Martino conseguiu ser mandado embora do Inter Miami, uma liga extremamente fraca, que é a Major League Soccer. Então é uma aposta muito, muito grande. Então eu rezo, pelo amor de Deus, que o Tata Martino recuse o Santos aí, e o Santos vá atrás de outros treinadores, ou então até mesmo que o César Sampaio comande muito bem o São Paulo e ganhe mais confiança da diretoria santista, e é o que eu estou esperando nesse momento, tá? A gente sabe que o César Sampaio não tem uma experiência muito grande, não tem experiência como técnico, mas é muito bom. Pode ser que seja um início, né? E que leve o Santos aí em grandes patamares aí no Campeonato Brasileiro. Tomara isso, porque as opções que tem no mercado, pelo amor de Deus, né? Então vamos ver como é que vai ser. Vai ser um jogo grande. São Paulo tá muito em corda bamba aí no Brasileirão, né? O Zubeldia também, porque eu acredito que se o Santos ganhar, esperamos que o Santos ganhe amanhã no Morumbi, que é muito provável que o Zubeldia caia ou vai cair na quarta-feira. Então, ou seja, tipo, talvez vai ser algo assim muito difícil que a diretoria de São Paulo vá sustentar, tá? Com o São Paulo perdendo amanhã, possivelmente entrando na zona de rebaixamento, e aí vai ter um teste de fogo Zubeldia aí para quarta-feira, muito provavelmente, se caso ele não for mandado embora amanhã, caso o São Paulo perca o clássico para o Santos. Tudo bem, gente? O que você acha aí? Deixa nos comentários aqui. Por favor, deixe seu like se gostou e se ficou até o final desse vídeo. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho para receber novas notificações de que eu e o Kaká, dos materiais que eu e o Kaká produzimos, tá certo, pessoal? Um forte abraço para todos vocês, uma feliz Páscoa e vai Santos! Tomara que amanhã sairemos vitoriosos do Clássico. Um abraço, pessoal, até mais!